Boa tarde, estão me ouvindo Boa tarde. perfeitamente? Poderia aumentar o som? Tem jeito, tecnicamente. Boa tarde, está melhor agora? Excelente. Boa tarde, primeiramente agradecer ao deputado Reginaldo Lopes, coordenador do grupo de trabalho, pela abertura do espaço, cumprimentar todos os deputados e deputadas presentes, prefeitos, os demais palestrantes aqui. Estamos a discutir o que nós, no Concefaz, chamamos da reforma das reformas. Né? Nós temos uma oportunidade, a nossa geração, de entregar essa reforma para o país, finalmente. Nós temos um dos sistemas tributários mais complexos do mundo e é importante demais essa discussão para a retomada da competitividade do nosso país. Dentro do Concefaz, que é o Conselho de Secretário de Fazenda, tem representantes dos 26 estados e do Distrito Federal. Nós, ainda no ano de 2020, nós emendamos a proposta de emenda à Constituição a 45 com a emenda constitucional 192. Naquele contexto de 2019 e 2020, nós conseguimos, dentro do Concefaz, algo que nós reputamos como histórico, que foi um consenso das 27 unidades federadas sobre uma proposta de reforma tributária. As premissas básicas desse consenso, àquela época, eram essas que eu vou discorrer agora. Primeiro, aquelas que todos os outros que me antecederam defenderam, que é a questão do princípio do destino, a defesa por um imposto de valor agregado, como é utilizado em diversos países do mundo, o Fundo do Desenvolvimento Regional, que é um mecanismo que substitui os atuais benefícios fiscais que os estados, principalmente das regiões mais pobres do país, utilizam para atrair investimentos, a questão da compensação pela desoneração das importações, isso é importante para aqueles estados que têm uma característica de serem primordialmente exportadores, e aqui um dos principais princípios, que é a base ampla de incidência. Nós aqui estamos tratando de uma economia que vem mudando ao longo dos últimos anos no mundo todo, e é fundamental que nós ampliemos a base de incidência dos nossos tributos para que a gente tenha um tributo que dialogue com essa nova economia digital. Alguns também desses princípios que levaram a esse consenso histórico entre os estados foi o assunto que me antecedeu aqui pela brilhante exposição do apresentador que fez antes de mim, que é a questão da manutenção da Zona Franca de Manaus. Né? Outra premissa também, que, por mais que nós queiramos ter nossos entes, tanto os estados, os municípios e a União, com recursos para prover políticas públicas, um princípio básico é a gente não aumentar a carga tributária que está posta hoje no país. Outra premissa também importante dentro desse consenso foi que não haja perda de arrecadação para os entes federados. Questão central que foi colocada pelos representantes dos municípios, e é importante também para as 27 unidades federadas, é a manutenção da autonomia federativa. É importante que se faça esse debate nessas propostas de reforma tributária que nós estamos discutindo no país. Os estados e os municípios precisam manter sua autonomia federativa. Essa é uma premissa básica para esse consenso que nós conseguimos lá em 2019, e o princípio a premissa da não cumulatividade. Por toda e qualquer reforma tributária, ela precisa simplificar o que a gente chama de manicômio tributário que nós temos hoje no país, que gera um alto custo para o setor produtivo, para manter a conformidade tributária num universo muito grande de legislações que existem no país. É preciso também a premissa da transparência, da justiça tributária, uma proposta de reforma que traga segurança jurídica para que o país retome a confiabilidade dos investidores e esses investidores voltem a investir no país, a progressividade. Nós temos um dos sistemas tributários mais regressivos do mundo.
É importante a gente fazer uma discussão sobre simplificação, mas é fundamental que a gente discuta, dentro desse projeto de reforma tributária do consumo, a questão da regressividade do nosso sistema, onde as pessoas que ganham menos, as pessoas menos favorecidas, pagam proporcionalmente muito mais do que as pessoas mais favorecidas, e também a neutralidade. Nós, agora, em 2023, com a nova formação, as novas formações dos governos estaduais, nós estamos revisando todas essas premissas dentro do Concefaz, que levaram a esse consenso em 2019, e a primeira delas, que nós já temos consenso entre os 27 estados, é que a gente defende a criação de um IVA, seja ele único ou dual. Já há um consenso nessa nova formação do Concefaz de que a nossa defesa é pelo imposto de valor agregado, mas com base ampla, mas que nós não vamos nos prender à defesa de um modelo único ou um modelo dual. Do ponto de vista dos estados, o importante é que a gente migre para essa base ampla, e isso através de imposto de valor agregado. Na PEC 45, todos já conhecem a possibilidade, a criação de um IVA único, um imposto sobre operações com bens e serviços, né, que é o IBS, mais a criação do imposto seletivo, que seria de competência federal. Na PEC 110 já há previsão de 2 IVAs, né, o IVA subnacional e o IVA estadual, o IVA subnacional, que é a contribuição sobre operações com bens e prestações de serviço, mais o imposto seletivo federal, junto com a CBS, que é a contribuição de bens e serviços de competência federal. Só tirar aqui a base ampla de incidência, que eu acho que é a grande discussão que nós precisamos fazer nessa discussão de projetos de reforma tributária, é a ampliação da base de incidência. Nós encerraremos com isso os questionamentos que existem hoje daquela lista classificatória de serviços que estão no rol de incidência do ICMS e outros no rol de incidência do ISS. É importante esse conceito de base ampla para a gente encerrar esses questionamentos judiciais. Essa base ampla ela alcança operações com bens materiais e imateriais, cessão e licenciamento de direitos e prestações de serviço da economia digital. Então, é a oportunidade que o país tem de trazer para a sua base de incidência desse novo tributo a economia digital. Então, a ampliação da base é fundamental, tanto para os estados como para os municípios também. Princípio do destino. Aqui é uma defesa que todos que me antecederam fizeram. É um princípio que a gente vai permitir o fim da guerra fiscal, a gente vai, com ele, trabalhar por uma redução das desigualdades regionais, uma distribuição mais equânime das receitas arrecadadas entre os entes subnacionais, evita a concessão desmesurada de benefícios fiscais e é um mecanismo de desconcentração geográfica da produção, e também a neutralidade do imposto de valor agregado. Repito, o princípio do destino é fundamental para acabar com a guerra fiscal. Essa é uma premissa básica que dialoga ali na frente com a criação de outro mecanismo de atração de investimentos para os estados, que é o Fundo de Desenvolvimento Regional, mas ele encerra com essa guerra fiscal que existe hoje no país. Ele também traz, para não causar distorções abruptas nas receitas subnacionais, a gente prevê essa migração e um modelo de transição suave, por isso um período mais longo, até para que essa migração do princípio do destino, do origem-destino para o princípio do destino, ela não traga perdas iniciais para os estados produtores, principalmente. E outro conceito que está dentro do princípio do destino é que a arrecadação deve ser aplicada onde as pessoas efetivamente pagam esse tributo e demandam serviços públicos. Aqui a questão da transição, né? A PEC 45 prevê uma transição em 50 anos, já foi falado aqui. A PEC 110, uma transição menor, mas também
num espectro bem amplo de 40 anos, certo? Os benefícios fiscais, novamente, tecnicamente, a migração para o princípio do destino, a gente dificulta a concessão de benefícios fiscais, isso aqui já foi falado anteriormente. Aqui uma questão central, questão da autonomia federativa, acho que tanto para os estados e para os municípios, essa discussão que está por trás de toda a celeuma que existe hoje numa discussão de uma proposta de reforma tributária, é a manutenção da autonomia federativa, tanto dos estados quanto dos municípios. No caso dos estados, especificamente, é basilar que nenhuma unidade da federação sofra restrições em sua autonomia federativa. Então, cada estado e cada município poderá manter a competência de fixar a sua alíquota dentro desse imposto de valor agregado. A manutenção dos fiscos estaduais e da sua capacidade de fiscalização também é importante para fiscalizar esse novo tributo, que é um tributo que, tanto no modelo amplo quanto no modelo dual, vai ampliar a competência da fiscalização dos fiscos. Isso é importante para manter uma estrutura de fiscalização que garanta o cumprimento das obrigações tributárias pelos contribuintes. Aqui uma questão também que foi central na discussão da PEC 45, que gerou a emenda constitucional 192, a desoneração das exportações para evitar perdas aos estados exportadores. Propõe-se uma transição paulatina, acompanhada de um mecanismo de compensação em prazo razoável. Isso foi uma das premissas basilares daquele consenso lá em 2019, que a gente busca trazer aqui para esse novo período, agora em 2023. A não cumulatividade é um imposto plurifásico, com aproveitamento de crédito condicionado ao recolhimento do imposto devido anteriormente. O Fundo de Desenvolvimento Regional, aqui também uma das premissas que foram fundamentais para a criação daquele consenso em 2019, que a gente tenta recriar isso dentro do Concefaz, dentro do ambiente dos estados. É um fundo diferente dos fundos que nós temos hoje, que tem orçamento, mas não tem o financeiro. Esse fundo, necessariamente, ele precisa ter uma garantia de financiamento desses fundos, que é através desse Fundo de Desenvolvimento Regional, com o fim dos benefícios fiscais, que os estados atrairão investimentos para os seus estados. Então, é fundamental que esses fundos eles possuam uma fonte de financiamento, sem entrar no mérito de onde viria, de qual orçamento esse fundo viria, se ele viria do orçamento da União ou se ele viria da receita do próprio tributo. A destinação mais racional e efetiva às regiões menos desenvolvidas, com problemas estruturais e promovendo um crescimento econômico harmônico, permite que os estados menos desenvolvidos realizem políticas de desenvolvimento regional de forma mais eficaz e eficiente do que a guerra fiscal. Aqui foi outra premissa que nos permitiu chegar àquela situação de 2019, que foi a manutenção da vantagem competitiva que hoje é contida na Zona Franca de Manaus, que é muito importante, como foi dito pelo palestrante anterior a mim, para a manutenção de geração de emprego e renda, inclusive as receitas dessa região do país, que, com a perda desse mecanismo, precisa de outro que seja tão atrativo quanto esse para manter os investimentos que hoje existem nessa região do país. Aqui a questão da economia digital, a nova economia, que o mundo está submetido. Aqui a gente quer reduzir litígio, a modernização e simplificação do sistema tributário, um crescimento econômico e um modelo mais sustentável que atue fundamentalmente sobre 3 pilares: a baixa emissão de carbono, eficiência no recursos e inclusão social, e a tributação dos novos tipos de negócio em prol de uma justiça tributária. Em linhas gerais, a reforma, os estados defendem a reforma tributária porque nós acreditamos que com ela nós vamos ter um crescimento econômico no nosso país,
uma melhor distribuição em renda e riqueza no país e a geração de empregos. E aí, também corroborando com o que foi dito anteriormente, é preciso que a gente faça uma revisão do nosso pacto federativo para que os estados e os municípios consigam arcar com as obrigações que eles têm com as suas populações. A reforma tributária, a repartição do bolo tributário, ela dialoga diretamente com as obrigações dos entes estatais, sejam eles estados ou os municípios, que para prestar políticas públicas para as suas populações é fundamental que eles tenham receita garantida. Então, muito obrigado. Essas são as considerações do Concefaz sobre esse tema tão importante para o nosso país. Obrigado, Carlos Eduardo Xavier, presidente do Concefaz. Passo a palavra agora para a nossa expositora, amiga, professora Misabel.